Prezados amigos, boa noite a todos. Apesar do friozinho, nós estamos aí, né? Aqui nós queremos falar inicialmente de três obras que geralmente todo espírita é tradição de todo espírita fazer o culto do Evangelho no lar. Então, nós vamos apresentar aqui três livros que nós temos aqui na nossa livraria, conforme já explicamos. Três livrozinhos que você pode escolher, qualquer um que escolher, traz uma lição pequena e boa para o culto no lar. Geralmente, quem faz o culto no lar faz uma leitura do Evangelho, depois tem uma mensagem, né? Uma ou duas, conforme a pessoa escolher lá. Então, nós estamos aqui com três livros para dar sugestão para vocês. O primeiro é Caminho, Verdade e Vida. É uma série que o Espírito de Emmanuel escreveu através de Chico Xavier, que tem as mensagens que falam sobre os versículos da Bíblia, mas à luz da doutrina espírita. Muito importante. Depois nós temos aqui o Vinha de Luz, e tem também o outro chamado Ceifa de Luz. Aliás, esses livrinhos desse tamanhozinho que é bom para a gente levar na bolsa, levar no carro, tal. De repente quer fazer uma leitura, está esperando alguma coisa. No lugar que já viu, vocês já repararam, né? Quando a gente está esperando alguma coisa, vem uma conversa atravessada, vem uma notícia ruim, a gente está assim apressado, angustiado para resolver um problema naquela fila, é uma clínica, é um banco, é qualquer coisa. Então, um livrinho desse aqui, você lê num instantinho uma lição dessa e deixa a mente preparada para qualquer coisa, né? Então, esses três livrinhos aí que nós queremos apresentar para vocês, porque são livros que o Espírito de Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, tirou para esclarecer determinados versículos da Bíblia, né, principalmente do Novo Testamento, onde que ele retrata muito sobre as lições de Jesus. Muito bem, então nós vamos passar a prece inicial da nossa reunião de hoje. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Jesus, esvaziar nossa mente e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo os teus ensinamentos, recebendo suas bênçãos, buscando ser melhor a cada dia. Pedimos assim que todas as águas sejam fluidificadas pelo laboratório divino e que cada um possa receber a cura necessária, a cura física, mental e espiritual. Que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com teu manto sagrado e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade à leitura da noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. A lei do amor, item 8. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba
com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado do seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista do seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos. Ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual e, mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei do amor, que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Muito obrigado a todos. Boa noite. Meus amigos, para nosso ensinamento de hoje, as reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, nós temos aqui o nosso companheiro Allan Caster. Ele é do Centro Espírita Caminho da Paz, é psicólogo, é confrade nosso do movimento espírita, e que nós vamos passar já a palavra para ele, porque nós pedimos para ele fazer uma abordagem a respeito dos flagelos da guerra. A guerra é a pior coisa que pode acontecer para o mundo. Então ele vai, dentro da lei do amor, dentro do Evangelho de Jesus, nos falar algo a respeito. Fique à vontade, Allan. Boa noite. Boa noite, amigos. É como passo a considerar vocês todos de agora em diante. Espero de vez em quando cruzar com uns e outros aí na rua, nos lugares da nossa linda Goiânia, Aparecida, Canedo, Trindade, região onde for. Desde que existiu humanidade, existiu guerras. Elas existem hoje, apesar de todo o nosso progresso. E ainda existirão
por um certo tempo. Só Jesus sabe até quando. E guerra não se resume a conflito entre duas nações, em que uma atira pólvora sobre a outra. Guerra é muito mais do que isso. É também conflito comercial, em que uma nação procura se tornar cada vez mais rica à custa do empobrecimento de outras. É também uma guerra ideológica em que uma escola de pensamento procura desvalorizar a outra e se tornar hegemônica, mandatária. A guerra também ocorre todos os dias nos bairros das nossas cidades, em que as pessoas se agridem ou se matam ou assaltam umas às outras. A guerra também ocorre dentro das nossas escolas, quando vemos os nossos jovens ofenderem, atacarem e agredir uns aos outros. Infelizmente, a guerra existe dentro dos nossos lares, quando nós vemos familiares que, em vez de cooperarem, de expressarem amor uns aos outros, entram em disputas e geram discórdias, que são patologias perigosíssimas. Mas a guerra vai mais além. Ela também existe dentro da mente e do coração de cada pessoa que está em conflito. O Espiritismo nos ensina que a lei de Deus está escrita em nossa consciência, ou seja, ela ressoa no nosso pensamento e no nosso sentimento, de forma a nos convidar o tempo todo para aperfeiçoamento, para buscar um pensamento mais consoante a Jesus Cristo e para buscar um sentimento mais de acordo com aquele belo sentimento expresso por Maria no dia do Calvário, que se dava toda e desejava, por todas as forças do seu coração, poder trocar de lugar com o Filho amado. Então, por termos conflitos interiores, por não estarmos harmonizados conosco mesmo, o ressoamento da lei divina dentro de nós gera incômodos. E esses incômodos, por não serem abordados por nós devidamente, e por não serem trazidos por nós pela luz do Evangelho ao processo de evolução espiritual, geram patologias mentais e físicas e também relacionais que nos colocam em sofrimentos. O Espiritismo nos ensina que não há uma só doença biológica do corpo físico que não seja manifestação de uma doença anterior do corpo espiritual. E nos ensina também que não há uma só disfunção da mente material, que é o nosso cérebro, que não seja precedida de uma disfunção da mente espiritual que está no corpo espiritual, chamado pelo Espiritismo de perispírito. E é preciso entender que a doutrina espírita não inventou nenhum desses ensinamentos que existiam muito antes dela. Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz que os antigos egípcios, trazidos pela via do êxodo espiritual de Capela há muitos e muitos milhares de anos, já detinham esses conhecimentos, mas eram limitados aos templos herméticos e não era dado à grande população ter acesso a ele.
coube ao Espiritismo recentemente tornar público, claro, simples e disponível para todos, através do grande trabalho do codificador, os ensinos que nos chamam para os mistérios da evolução espiritual, a única capaz de pôr um fim a todo tipo, modelo e modalidade de guerra que há na humanidade, para, enfim, fazermos a transição do tão falado mundo de regeneração e podermos um dia ter a alegria de viver no mundo regenerado, rumo aos mundos felizes. Para isso, contudo, precisamos entender que a paz começa em nós, se desenvolve em nós mesmos e irradia através de nós para todos os que convivem conosco. Eu só conseguirei conviver relativamente em paz com os meus semelhantes e colaborar assim para a paz mundial quando eu conseguir implantar a paz dentro de mim mesmo. E a paz, ela já está lá em semente divina, depositada pelo Criador, em cada espírito, na forma da lei de Deus que está escrita em nossa consciência, desde o primeiro momento que cada um de nós foi elevado da condição de princípio espiritual, quando vivíamos na condição animal, para a condição de espírito, quando passamos a viver na condição de ser humano. Então, é nosso dever fazer com que esta semente cresça, evolua e se desenvolva. Mas muito mais do que dever, é um grande privilégio. Na minha modesta vida de profissional de psicologia, pude ter o testemunho muito lindo de dezenas, talvez centenas de seres passando por crises existenciais terríveis, por crises de relacionamento terríveis, por crises emocionais relatadas por eles mesmos como verdadeiros infernos em vida. E todos aqueles que se dedicaram ao mistério do ensinamento do Espiritismo, de promover a paz por dentro de si mesmo, através de ouvir a centelha divina, melhoraram e prosperaram muito mais rapidamente e muito mais intensamente do que todos aqueles que não puderam aceitar a necessidade de fazer a tão falada reforma íntima, com a qual ninguém sou eu para discordar, apenas considero que é uma expressão que não faz jus ao tamanho da bênção que o Espiritismo tem para nós. Porque reforma se trata de pegar uma coisa antiga, dar uma melhorada, dar uma modificada, para ela ser reutilizada. Quando, na verdade, o que o Espiritismo faz por nós, espiritualmente, é muitíssimamente superior. É muito mais do que simplesmente reformar. Ele nos possibilita fazer um despertar. E aí, à medida que despertamos, percebemos que uma outra vida, completamente mais rica que a anterior, indefinidamente mais próspera que a anterior, incomensuravelmente mais saborosa que a anterior. E ela não é próspera só porque nos torna materialmente mais ricos. Pode até tornar, mas não é o objetivo. E ela não é mais saborosa simplesmente porque nos possibilita usufruir dos prazeres do mundo, e pode até possibilitar. E ela não é mais iluminada somente porque nos faz
compreender melhor a vida, o destino e o ser, como nos ensina Leon Denis no seu antológico livro. O Espiritismo, ele liberta a nossa consciência de uma ignorância multimilenar que os nossos irmãos budistas, aliás, os nossos irmãos hinduístas, chamam de Maya, a grande rede das ilusões. E o Espiritismo faz levantar esse véu, como nos diz o Evangelho nesta mesma expressão, e nos faz enxergar que nós podemos sim muito progredir materialmente e devemos. Podemos progredir para termos uma vida de relacionamentos pessoais melhores, podemos e devemos ter. Podemos ter uma vida de saúde física, mental melhor e devemos ter. Não porque haja um Deus que vai nos julgar e nos fazer pagar por pecados, pagar por dívidas, mas sim porque Ele nos mostra um caminho de redenção. O que seria esse caminho de redenção? É uma compreensão interior tão tranquila que o Espiritismo é capaz de nos dar. Por que tranquila? Porque ele nos mostra o verdadeiro destino a que nós estamos programados por Jesus, que é um destino glorioso aqui na Terra, depois dessa vida e além, seja lá onde for, de colaboradores na seara. E essa é a chave, meus amigos. Não há nenhuma teologia da prosperidade que seja verdadeira sem que nós sejamos capazes de nos aceitar como colaboradores da seara. Porque o ser humano, qualquer um de nós, pode até ter permissão de Deus para enriquecer materialmente, e se puder, deve. Porém, isso não significa que nos tornaremos pessoas ricas de espírito, no sentido de gozar da paz, do convívio com Jesus. No entanto, se nós aprendemos com o ensinamento da doutrina a usar dos recursos materiais para promover o bem-estar coletivo, para elevar as pessoas à condição de conhecimento e também de prosperidade, aí sim, nós somos capazes de lidar com os recursos materiais, pouco ou muito, para nos fazermos felizes, porque nós aceitamos um lugar diante de Jesus como vela de Deus no mundo, e não como cofre guardador de recursos sem o devido aproveitamento no progresso de todos. Nós podemos gozar da melhor das saúdes física, do corpo dos mais belos e invejados, e, no entanto, a experiência nos mostra que muitos dos nossos irmãos que receberam essa graça não têm paz interior. Vivem inquietos, angustiados, ansiosos, viciados, porque não entenderam a função da saúde física, da juventude e da beleza como um talento que necessita ser usado na condição de vela de Deus no mundo, na condição de amparo dos caídos, na condição de divulgador, não de vícios, não de banalidades, mas de divulgador da boa nova, que liberta prisioneiros e abre as portas para que sejam resgatados os caídos, os desanimados, os desorientados. O Espiritismo nos livra de viver num mundo em guerra, a partir do momento que nós entendermos que a fama, o poder, o cargo, a autoridade são abençoados recursos, mas não para nos vangloriarmos
e sermos elogiados e paparicados por onde formos. Não para obtermos privilégios estritamente pessoais, mas sim para que, ocupando esses lugares, nós aceitemos a situação de sermos velas de Deus no mundo, de sermos aqueles que ocupam o cargo para se opor aos déspotas e ficar do lado dos mais fracos, para aqueles que usam a fama para denunciar as ideologias destrutivas que desarmonizam e causam separação entre irmãos e comunidades. Quando nós formos capazes de usar o talento não para ir às redes sociais, para sermos mais um divulgador de cachaça, de tabaco, de bandalheira e de deboche, mas usarmos o talento para sermos uma vela de Deus no mundo e estimular os pais de família a serem fiéis às suas famílias, as mães de família para serem Marias dentro de seus lares, dentro de sua família, para dar o exemplo para que os jovens não se entreguem mais à doce ilusão dos tóxicos, mas sejam chamados para a condição de velas de Deus no mundo. A oportunidade, meus amigos, de conhecer a doutrina espírita é uma oportunidade de nos libertarmos, mas é apenas uma oportunidade, não é obrigado. Porque nos ensinam os espíritos superiores nas obras de Chico Xavier. E quem frequenta a sala mediúnica semanalmente sabe e vê isso todas as semanas. E quem trabalha na sala do atendimento fraterno sabe e presencia isso toda semana. E quem se dispõe a ouvir os amigos angustiados e sofredores e tira uma hora para ouvi-los de vez em quando sabe disso. E aquele que presta atenção no que está ocorrendo ao redor sabe disso. E os médios videntes e clareaudientes, então, meu Deus, como eles sabem disso. Mesmo os nossos companheiros espíritas chegam do lado de lá e o que eles voltam para dizer? Ai, que alegria, que bom, deu tudo certo, estou muito bem. Não. Infelizmente não é o que voltam para contar. É o contrário. Ah, meu Deus. Eu conhecia o Evangelho e cheguei aqui nessa situação. Os nossos irmãos católicos e evangélicos também fazem expressões semelhantes. Oh, meu Pai, eu conhecia a palavra de Deus. Eu sabia que ela era uma suavidade e cheguei do lado de cá tão pobre. Eu tive a necessidade espiritual, por ser espírito muito endividado, de receber a mediunidade muito cedo na vida, de nascer lar espírita. E aos 8 anos de idade, comecei a raramente ver o mundo espiritual, mas constantemente, diuturnamente, ouvir. A todo momento ouvindo de manhã, de tarde, de noite. E me lembro quando fui a meu pai, que era diretor do centro espírita lá no interiorzinho, falei para ele: papai, eu estou ouvindo também. Ele falou assim: ainda bem que você está ouvindo, isso é sinal de que você não é surdo. Não, pai. Eu estou ouvindo os espíritos. E achei que ele ia achar aquilo maravilhoso, né? Meu pai era marceneiro, consertava um guarda-roupa e consertando continuou. E ele falou: o que que tem? Pergunta o que eles querem. Eles não vão embora até dizerem o que eles querem. E eu, então tá, vou perguntar. Saí. Na vez seguinte, quando perguntei, eles me disseram o que queriam para a primeira vez e eu voltei para contar para ele.
Aí eu falei para ele, eu perguntei, e eles responderam. E o que é que eles te falaram, filho? Ah, eles são tão chatos quanto você e minha mãe. E falam que eu tenho que obedecer, eu tenho que estudar, eu não posso ficar perto de bar, eu não posso isso, não posso. Ele falou, muito bem, faça. Seja o melhor amigo deles, que eles serão os seus melhores amigos. E isso ocorreu em toda a infância e juventude, mas na fase adulta, quando chegou a época de trabalhar, começou a chegar a caravana dos lamentadores. Todos os dias eles vêm, ou para serem ouvidos, do mesmo modo que são ouvidos os encarnados na sala do atendimento fraterno, ou para escrever umas linhas de desabafo. E o que eles dizem? Oh, que bom que o modo como eu cheguei do lado de cá, não. Eles dizem, ah, meu Deus, e agora eu conhecia a palavra de Deus, e ela era tão suave, e eu não aceitei ser vela de Deus no mundo e cheguei aqui tão pobre. Alguns deles tão desorientados, acham que estão dentro de uma igreja quando estão fazendo o seu testemunho na psicografia. Alguns deles falam, anote aí para mim, Santo Padre, é a primeira vez que isso aconteceu. Ah. Aí o mentor do lado falou assim, você é o que eles pensam que você seja. Aceite. E aí passam a relatar. Os que são evangélicos enxergam no médium o quê? O pastor. O budista enxerga no médium que está o atendendo o quê? O monge, a monja. Eles só enxergam o que conseguem, porque não evoluíram. E há uma tônica igual em todos eles, em todos os lamentos. E aí ela diferencia o lamento do encarnado na sala do atendimento fraterno, na sala de psicoterapia, e o lamento do desencarnado tem uma diferença que é extraordinária para nós refletirmos. O que o internado lamenta? Ah, porque me falta amor. Ah, porque eu estou nessa situação porque a minha mãe não me amou bastante. Ah, porque o meu marido é enjoado, como se os outros maridos não fossem também. Né? Ah, porque a minha esposa é muito exigente e reclama de tudo, as outras não. Mas é uma coisa só, quem tem a vivência no atendimento fraterno sabe isso. Essa é a tônica da queixa do sofrimento do encarnado. Está me faltando alguma coisa. O mundo está falhando em me dar algo. Eu estou sentindo falta de receber alguma coisa. Essa é a queixa do encarnado sofredor. E a do desencarnado qual é? Ah, meu Deus, eu tinha tanto e me enganei tanto. Eu podia ter produzido mais, eu podia ter estudado mais, eu podia ter usado a rede social em vez de usar para xingar coisas de política e ideologia, eu podia ter usado para divulgar o Evangelho de Jesus. Em vez de tirar uma foto com uma garrafa de bebida alcoólica na mão, eu podia ter tirado uma foto com o Evangelho e ter coragem de ter feito isso. Eu podia ter me calado para minha mãe e dado razão para ela, mesmo sabendo que ela estava enganada. Eu podia isso, eu podia aquilo. E eu poderia ser rico aqui no mundo espiritual hoje. E cheguei tão pobre. Então, este contraste entre os dois tipos de lamentos, e é o mesmo ser humano, um com corpo e amanhã nós sem o corpo. Ele nos chama a uma meditação importantíssima. E agora o que vou dizer aqui não é só para os irmãos encarnados, não, que se contam
nesta casa abençoada no número de algumas dezenas. Mas para os irmãos desencarnados no prédio espiritual, que se contam ao número de centenas, e para aqueles que recebem a nossa reunião em forma de mensagem, de imagens de som e de vibrações de amor nas colônias espirituais ligadas a essa casa. Essa mensagem agora vai com muito amor a todos. O momento de evoluir, meus amigos, é agora. E Jesus não espera de nós condição de santarrões, não. E o Evangelho, inclusive, nos fala para não vivermos como santarrões. É texto literal do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz lá: vivei como vivem os homens de vossa época. Sacrificai mesmo as frivolidades do momento. Quer dizendo, participa da festinha. Vai para a roda de conversa animada. Se misture com as pessoas. Não esteja prevenidos com este ou aquele. Esteja próximo. Mas aí o Evangelho completa. Mas fazei com um sentimento de santidade que nunca vos deixará envergonhado diante de Jesus. Então nós podemos dar risadas, nós podemos contar piadas, causos. Um dia nós vamos fazer uma roda de causos juntos, vocês vão ver o tanto que eu gosto de cantar. Contar causos, dar risada, aquelas mentirinhas do homem interiorano. Confraternizar, ir às festas, às viagens, aos shows, ao mundo. Mas estar sempre lá como alguém que serve de vela de Deus no mundo. Qual é a postura da vela de Deus no mundo? O Evangelho nos deixa isso muito claro. Quando o Evangelho no Livro dos Espíritos, na pergunta, que significa qual é o verdadeiro sentido da caridade como era entendida por Jesus, aí tem até uma sigla, BIP, benevolência, indulgência e perdão. A benevolência a praticar até com aquele que nos desagrada, com aquele que defende a posição política que eu sou o contrário. Benevolência com ele. Para que xingá-lo de tolo? Ou de coisa pior? Para que desqualificá-lo? Indulgência. Por que exigir do outro uma posição, uma satisfação, uma retribuição, uma atitude que ele ainda não consegue dar, e se não está nos dando é porque ele não tem para dar. Ninguém dá o que não consegue. E perdão para nós mesmos e para o próximo. É tão triste, de vez em quando eu ouço irmãos espíritas falando assim: ai, mas nós estamos aqui aí para isso mesmo, nesse planeta é para sofrer e pagar a dívida. Nossa, mas que entendimento feio, errado do Espiritismo. Isso aí é uma consequência. O sofrimento, o pagamento de dívida é uma consequência. Primeiro que nós não vamos dar conta de pagar essa conta inteira, nem hoje, nem nunca. Tem aí alguém que acha que vai dar conta? Vai não. Vou mostrar para vocês através de um raciocínio simples, de que a gente não consegue quitar tudo. Quer ver? Como é que eu vou fazer o pagamento para minha mãe de ter me gestado 9 meses? De ter me recebido com parto natural? Que jeito que eu pago aquele espírito que está lá na vida espiritual? Como? Ah, não, você pode reencarnar, você vai ser a mãe dele na outra reencarnação, tá?
Mas para isso eu vou ter que ser filho de outra mãe. Entenda, e não tem fim. Não há fim. Como é que eu vou pagar o agricultor que adquiriu câncer de pele cultivando tomate para eu comer? De tanto tomar sol, coitado. Não tinha filtro solar, não tinha uma blusa de manga. Desenvolveu câncer de pele numa doença dolorosa para me abençoar com tomates maravilhosos. Em alguns deles eu ainda deixei apodrecer e ir para o lixo. Como é que isso pode ser pago? Isso não pode. Agora, entender que existe resgate no sentido de eu aceitar um lugar no mundo como vela de Deus, onde vou, aí sim. É o entendimento correto do Espiritismo e é um entendimento alegre, porque vela é uma coisa alegre. Já notaram o tanto que é dureza? Quando acaba a energia, passa a noite inteira sem, não tem como acender uma lâmpada. Aí acende a lanterna do celular, mas não dura nem 15 minutos. Tem de apelar para a vela. A vela é o símbolo de algo que se queima, se deixa desgastar, deixa-se consumir para que haja luz. E é isso que está acontecendo com cada um de nós, querido, querida. Não sei se vocês vão gostar de ouvir isso, mas vocês estão se desgastando. Vão acabar. Ah, mas vai sobrar o Espírito. Mas não é você mais, senão vai ser mais Antônio, Pedro, Maria, Joana. Não vai não. Lembra do André Luiz lá no filme? Ah, mas eu sou um médico. Ih, coitado. Estava muito enganado. Agora, nós vamos nos desgastar aos poucos e acabar por este mundo. E daqui a 2 ou 3 gerações ninguém sabe quem somos mais, nem lembra. Porque agora nem tradição de retrato do bisavô na parede não tem mais, isso acabou. Já era. 30 anos depois da nossa desencarnação, ninguém lembra de tu mais, não. Você acha que você vai ser lembrado? Não vai, não. Mas aquele que passar pelo mundo de aceitar ser vela de Deus no mundo, vai entrar na vida espiritual com uma história inesquecível. Nossa, como é linda aquela parte do filme Nosso Lar, que André Luiz chega lá como um completo fracassado. Ele cai na real e, vixe Maria, deu tudo errado. E quando ele pensa que deu tudo errado, chega aquela senhorinha que eu adoro. Doutor André, eu tenho certeza que o senhor veio direto para o nosso lar e não passou no umbral. Tão bom que era. Ele foi vela de Deus no mundo para um paciente, para o marido dela. Outros 2, 3, não foram muitos. Mas aquela foi a única que lembrou. Ele marcou a história espiritual dela e despertou nela um amor antigo. Aquele é amor de milênios. Provavelmente já foi mamãezinha dele muitas vezes. Foi discípula dele quando ele estava lá nos templos iniciáticos. Foi freira quando ele era a madre superiora num dos conventos. Foi filhinha quando ele era papai. Amor antigo que ele redespertou nela com um pequeno ato de solidariedade e de má vontade. Quem lê o livro sabe que foi feito de má vontade, mas fez. Agora imagina os atos feitos de boa vontade, de desprendimento, de esforço.
marcam a nossa história espiritual agora, nos enchem de paz, saúde mental e saúde física agora, possibilitam a nossa prosperidade, inclusive material agora, e são sementes lançadas para a eternidade. E para isso, amigos, já encerro. É preciso muito pouco. Parece demais o que o Espiritismo pede. Não, não. É muito pouco. É o jugo leve de Jesus. Assim seja. Obrigado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e Jesus nesse instante, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, que sejam derramados sobre todos nós fluidos benéficos, confiando cada vez mais na presença do amor, da luz, da paz. Coloca, Senhor, a tua mão bendita em cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Que seja a tua luz estendida aos lares daqueles que aqui estão, que possam levar a força e a confiança. Aumenta a nossa fé, Jesus, cada vez mais. Que possamos prosseguir o caminho de muita luz. Aquece a nossa mente com tua força divina. E confiando e pedindo também ao Laboratório Divino de Luz que derrame os remédios a cada vasilhame aqui deixado com os nossos irmãos, confiando que a tua força divina se faz presente em todo esse ambiente e onde quer que estejamos. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos acompanhe agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que Jesus nos acompanhe agora e sempre.